Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Da Caverna à Vida Eterna 6. Esta série de vídeos que iniciamos recentemente contém nossas respostas às perguntas formuladas por críticos, formadores de opinião e leitores de nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, lançado em 2019 pela editora Elevação de São Paulo. Esse livro trata da evolução universal como um todo, bem como da origem e finalidade tanto do espírito quanto do homem, assim como das espécies animais existentes em nosso mundo. Procuraremos ser breve, direto e claro em nossas respostas para que o amigo internauta vá direto ao âmago do problema. A fim de manter a privacidade dos que nos honraram com suas perguntas, daremos apenas o seu primeiro nome. A obra encontra-se à venda no site da Amazon. Dito isto, vamos às perguntas. Pergunta número 19. Sempre me questionei a respeito daquelas 5 perguntas que, em princípio, nos revelaria nossa origem e destinação futura, que são formuladas da seguinte forma: quem sou? De onde venho? Que faço aqui? Por que sofro? Para onde vou? Qual não foi minha surpresa ao encontrar as respostas na página 309 de seu livro? Escrevo para agradecer-lhe por essa obra e, principalmente, por esses 5 mandamentos que muito me iluminaram o coração. Janaína A.T. Resposta. Embora a amável leitora não tenha feito nenhuma pergunta, entendemos que seria oportuno disponibilizar nesse espaço os mandamentos a que ela faz referência para apreciação de nossos inúmeros amigos internautas. Vamos a eles. Respostas às 5 perguntas fundamentais do ser humano. 1. Quem sou? Sou um espírito imortal, nascido do amor de Deus, herdeiro de todas as coisas que existem no universo e que eu posso desfrutar, pois que me pertencem por direito divino. 2. De onde venho? Venho do todo universal, origem de tudo que existe nos mundos visíveis e invisíveis, matéria-prima da vida e da consciência em todo o universo. 3. Que faço aqui? Estou temporariamente encarnado no planeta Terra em processo de regeneração e liberação espiritual para retorno o mais breve possível ao meu mundo de origem. 4. Por que sofro? Sofro porque ainda não aprendi a caminhar pela estrada do amor celestial, demorando-me voluntariamente no labirinto da matéria, onde encontro satisfações transitórias, mas não a felicidade eterna que um dia me planificará como ser espiritual. 5. Para onde vou?
como o filho pródigo da parábola, depois de uma longa peregrinação por vários mundos do universo e cansado de alimentar-me apenas das alfarrobas destinadas aos porcos, estou finalmente de volta à casa de meu Pai no infinito, onde está situado o meu verdadeiro lar. Diante desse quadro, constituído por 5 perguntas e 5 respostas, desenhado aqui de forma simples e rasa, o interessado tem em mãos o rascunho de sua própria vida. Compete-lhe agora acentuar-lhe os traços, dar-lhe cor e volume, para que se transforme em uma obra-prima única, que é exatamente o que significa cada ser humano neste mundo. Isto nos faz lembrar aquele passatempo infantil em que a criança tem que ir unindo vários pontinhos existentes numa folha de papel, a fim de descobrir o desenho que os pontinhos apenas debuxam. Ao preencher com sua história os 5 pontos deste quadro, o leitor encontrará, talvez com muita surpresa, a sua própria fotografia. Pergunta número 20. Afinal de contas, como o Senhor explana no capítulo 13 de sua obra, o homem desceu ou não da árvore nos primórdios da humanidade? Essa é uma questão que me intriga muito, porque até os cientistas divergem a esse respeito. Outra pergunta. O senhor não acha que está sendo muito temerário com as afirmações que apresenta em seu livro? Marcos O.S.R. Resposta. Comecemos pela última pergunta, se nós não estamos sendo temerários. Pesquisa séria, reflexão altamente responsável e respeito à diversidade ideológica são o DNA que o estudo severo de Kardec imprimiu a fogo em nossa alma. Daí a tranquilidade com que divulgamos a suma de nossos trabalhos. O que nos move é a busca da verdade. E como Deus não tem privilegiados, a verdade pode vir de nós, pode vir dos outros, pode vir de ambos, ou talvez pode não vir de nenhum de nós. Nessas questões, o tempo terá sempre a última palavra e será o árbitro supremo. Quanto à primeira pergunta, se no princípio o homem desceu ou não da árvore, a resposta não é muito difícil. Os macacos sobem e descem das árvores desde os tempos de Adão, aquele que supostamente deu origem ao gênero humano. E assim continuarão pelos milênios futuros, porque, como espécie, eles não progridem, embora progridam como princípio espiritual. E por que não progridem como espécie? Porque um macaco de antes do dilúvio continua vivendo na floresta até hoje da mesma forma, sem 1 milímetro sequer de evolução nessa sua trajetória animal. Mas, quando progridem como princípio espiritual, são transferidos para espécies sempre mais avançadas, mas não para a espécie humana neste mundo, como ficou racionalmente estabelecido em nosso livro, visto que não estão instrumentalizados para levar sua espécie à evolução. E isto acontece porque eles dispõem apenas de um envoltório espiritual primitivo, limitado às suas necessidades mais prementes, que se encontra anos-luz distante do perispírito,
de possibilidades ilimitadas que deu origem ao homem. Entre o princípio espiritual que habita o bicho mais evoluído de nosso planeta e o homem mais primitivo, também de nosso planeta, existe um arco evolutivo de bilhões de anos, espécie de hiato cósmico, que é vivenciado fora da Terra no infinito e se perde na esteira do tempo. Hiato simbólico, porque a natureza não dá saltos. A transição do princípio espiritual, que deixa a escala zoológica mais elevada para transformar seu envoltório em perispírito e assim tornar-se um protótipo de ser humano, ocorre em outras dimensões do espaço, como ensinam André Luiz, Emmanuel e João Batista Rustem. E essa transformação é tão lenta e elaborada que, enquanto ocorre, mundos são criados e dissolvidos como pano de fundo em todo o universo. Quando a parte imortal do macaco de nosso planeta se tornar homem em outros ordens, a Terra já terá deixado de existir como planeta há muito tempo. Esse macaco será homem, mas em planetas que ainda hão de surgir. Essa é a razão de a ciência não ter encontrado o famoso elo perdido neste planeta, ou seja, o fóssil de transição entre o animal e o homem. Por isso, o homem primitivo nunca desceu da árvore. E não desceu porque nunca subiu nela. Desde o seu surgimento na Terra, o homem primitivo já veio com os pés formatados para caminhar no solo, exatamente como foi constatado em Lucy, aquele fóssil de 3,2 milhões de anos encontrado na Etiópia em 1974 pelo professor Donald Johanson, antropólogo americano e curador do Museu de História Natural de Cleveland, nos Estados Unidos. Lucy é considerada o protótipo do ser humano nessa época primitiva. Ela possuía os pés adaptados para caminhar no solo e não para agarrar em galhos como os macacos. Salvo melhor juízo, o grande equívoco dos intérpretes da doutrina do Consolador é achar que só Adão e Eva vieram de outras esferas. Não. O primeiro homem a habitar a crosta terrestre, tão primitivo que parecia um macaco, veio também de outros orbes. É ele que, ao transgredir a lei logo no princípio de seu progresso evolutivo, desceu a carne e deu partida na crosta terrestre à progênie dos antropóides, ou homens primitivos. No início por geração espontânea, e logo a seguir por reprodução genética, como vemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Os mensageiros do alto foram realizando experiências nesses antropóides, imprimindo-lhes novas expressões biológicas e realizando operações em seu corpo perispiritual pré-existente, ao longo das gerações e dos milênios, até fixar no primata os característicos próximos do ser humano atual. Com isso, os primeiros espíritos humanizados a descer a crosta terrestre em seu período primitivo, como ensina Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, foram estabelecidos em uma linhagem própria, como aconteceu com todos os animais, sem necessidade de descenderem de qualquer outra espécie, por mais assemelhada que fosse com eles em sua configuração morfológica, numa linhagem própria e no chão da floresta. É bom que se frise.
Se o nobre consulente entender esta realidade, terá decodificado um dos maiores enigmas da evolução antropológica dentre os que já foram propostos ao homem neste mundo. Mas, por favor, se você que nos ouve se interessa por este assunto, procure ler nosso livro, porque lá se encontram todos os elementos necessários a uma avaliação séria, precisa e conclusiva. Elementos que não temos condição de apresentar num vídeo como este de apenas 2 dezenas de minutos. Da Caverna à Vida Eterna 6. Caros amigos internautas, em um dos aspectos de nosso livro, O Homem, da Caverna à Vida Eterna, tratamos da origem do homem neste mundo e percebemos, pelo número de perguntas que nos chega, o quanto esse assunto tem interessado aos que nos honram com sua leitura. Por isso, mesmo parecendo repetitivo, vamos apresentar aqui, em apenas 6 itens, um resumo de como isto aconteceu, a fim de que tudo fique muito bem claro e estabelecido em nossa mente. Item número 1. A vida microscópica começou neste planeta há cerca de 3,6 bilhões de anos. 1 bilhão de anos, portanto, após a sua formação. Os espíritos humanos, porém, só aportaram por aqui há poucos milhões de anos, dando início ao gênero Homo. E eles não nasceram de um casal, surgiram em várias partes do globo, exatamente como os animais, ou seja, não houve um primata original cuja descendência se dividiu em humanos e símios, como imagina a antropologia. Cada espécie teve um corpo formado especialmente para si, como ensina a doutrina do Consolador. Item número 2. Quando o homem surgiu, os animais já estavam aqui havia centenas de milhões de anos, sendo, pelo aspecto físico, mais bem aparelhados e espertos que ele. E como pôde o homem, nessas condições, vir a ter a direção do planeta? Pôde, porque ele era, nesse meio, espiritualmente muito superior aos animais entre os quais veio habitar. Os animais tinham de evoluir, mas o homem tinha de recordar e crescer, porque sua inteligência já estava conquistada, uma vez que ele veio para cá já como espírito pensante e bastante amadurecido. Item número 3. Segundo André Luiz, o corpo do homem nasceu das formas primárias da natureza. E segundo Allan Kardec, assim ocorreu porque seu corpo estava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Uma vez espalhados sobre a Terra, os homens absorveram em si os elementos necessários à sua formação para os transmitir depois, segundo as leis da reprodução. Item número 4. A impossibilidade de o homem ter vindo do animal neste planeta pode ser deduzida pelas seguintes informações de nossa doutrina. Primeiro, as espécies foram formadas de maneira distinta, sem procederem uma das outras. Segundo, o homem, em comparação com o animal, é um ser à parte, pois tem a faculdade de pensar que o animal não tem. Terceiro, há tanta distância entre a alma do homem e a alma do animal, quanto a que existe entre a alma do homem e Deus.
Quarto, suas almas são tão distintas que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Quinto, não há possibilidade de fusão genética entre símios e humanos, porque se encontram evolutivamente em graus não assimiláveis, o que impediria, em princípio, a reprodução material. Sexto, Deus dispõe de meios mais misericordiosos para propiciar a evolução de seus filhos, sem precisar colocar um espírito humanizado no ventre de uma besta. Item número 5. Kardec, citando a hipótese de terceiros de que, devido à semelhança corporal, o homem primitivo pode ter vindo do macaco, sugere que não existe nada de impossível nisso, pois assim o homem já teria encontrado um corpo pronto, mas enfatiza que isso é somente uma hipótese. Item número 6. Demolindo essa hipótese, um estudo ponderado e unificado de nossa doutrina revela que o corpo do primeiro homem não procedeu de nenhum animal, mas, à semelhança do corpo dos animais no início, nasceu da agregação dos fluidos ambientes pela ação atrativo-magnética do espírito, sob assistência invisível superior, e mais tarde começou a reproduzir-se sexualmente. Vemos assim que a revelação espiritual abastece a ciência humana com inúmeros elementos desconhecidos por ela e que poderão ajudá-la a compor um quadro evolutivo da Terra, do ser humano e dos animais condizente com seus postulados, sem quebra de seus métodos científicos perfeitamente adaptáveis a essas elevadas revelações. Basta que a ciência desça da friorenta torre de marfim que construiu para si, revista-se do superaquecido manto da humildade e desça para o chão de fábrica planetário, onde a vida palpitante está acontecendo a cada momento em sua permanente e luminosa mutação. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.